Declaro aberta a nossa primeira sessão extraordinária. Para quem ainda não me conhece, sou João Gabriel Dilken, sou vereador de Estância Velha, tenho 23 anos, sou técnico em publicidade, também estudante de Direito. E hoje a gente está tirando do papel um grande sonho que eu tive e com grande ajuda de amigos a gente foi maturando essa ideia e felizmente conseguimos executar hoje o nosso podcast. Então, o primeiro episódio hoje, a gente tinha que começar com o pé direito, com um bicampeão mundial de judô, campeão pan-americano, foi vereador, foi deputado federal. João Derli, muito obrigado pela tua presença. Prazer enorme te ter aqui conosco. Ô, João, a satisfação é minha, né? E eu não sei mais se eu te trato de vereador, posso chamar de João? Não, é João mesmo, é João. Vou chamar de João, então. João. Aí não tem erro, né? Não tem erro, aqui dentro tem mais um João, então a gente está entre 3 pessoas aqui no estúdio e os 3 são João. Ótimo, ótimo. Aí é só qualquer coisa, dúvida, chama João. Com certeza. Então, antes de começar, eu tenho que fazer aqui uns agradecimentos especiais aos nossos patrocinadores. Para começar, então, com a Vitai Kombucha. É uma empresa genuinamente de Estância Velha, é a primeira e única fábrica de kombucha da cidade. As kombuchas contêm antioxidantes e compostos antibacterianos, que ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico. Cuidar do nosso intestino, torna-se essencial para promover o bem-estar para o nosso corpo. Possui os sabores maçã verde, uva branca, pitaia com uva branca, frutas vermelhas, abacaxi com hortelã, maçã, espinafre, couve e hortelã. Aqui a gente tem alguns exemplares, um deles vai ser teu depois, João, um presente dos nossos patrocinadores. Então, quem puder seguir eles lá no Instagram, @vitai.kombucha, e também aqui em seguida vai aparecer um QR Code, né, para vocês apontarem a câmera do celular e chamar eles diretamente pelos canais de contato. Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitai Kombucha. E ainda quero agradecer muito a JG Serviços, nosso segundo patrocinador. Nós cuidamos, nós limpamos, nós protegemos. JG Serviços, 25 anos. Cuide de sua família, do seu patrimônio e com a equipe de serviços de limpeza, zeladoria, segurança e monitoramento da JG Serviços. Chamam eles lá no Instagram também, @JG Serviços. O J é JOTHAGE, por extenso, serviços. Servicos, né? Sem o cedilha. Então, vamos dar início à nossa conversa. Como é que tu tá, João? Tudo certo? Tirando as dores, os problemas, a gente até dá uma melhorada. Mas tô brincando, mas tudo bem, graças a Deus, né? E fico feliz de ter sido convidado para ser aí estreante, né, no teu sonho, né, de poder montar um podcast, poder trazer histórias, né, de pessoas que construíram aí com dificuldades, com muita luta, acho momentos de vitória de suas vidas para que possa inspirar aí outras pessoas, né? Antes de começar, aqui a gente estava comentando justamente que a ideia do nosso podcast é inspirar as pessoas, inspirar jovens, inspirar pessoas, pois às vezes a gente só olha o lado do sucesso. A gente acha que todo aquele sucesso caiu de paraquedas, né? E justamente para começar, a gente gostaria de saber como é que foi esse teu início, né? A tua infância ela foi uma infância pobre, né? Muito humilde. E como é que o judô cai assim na tua vida? Como ele surge? Porque antes de ti, né, não, eram poucos que estavam, e como é que ele surge? Porque ele não é que nem o futebol, onde tem um campinho em cada esquina, não tem, os tatames não estão em qualquer lugar, né? Então, como é que surge o judô assim para ti? Bom, o judô entrou na minha vida em 1988. Não conhecia o judô, e no início do ano eu tinha asma, era asmático, e os médicos tinham indicado aos meus pais 2 atividades físicas: natação ou o judô. O judô porque, além de ser uma criança com asma, era uma criança hiperativa, né? Eu tinha muita energia. Não era mal educado, mas era muito enérgico, e acabava, né, tentando canalizar a energia para algo positivo, que é o esporte, né? Ajudar no seu desenvolvimento, motor, concentração, enfim, todos esses aspectos aí que são importantes
né? São valores nobres que o esporte acaba nos entregando. Então, no início do ano letivo de 1988, uma escola estadual aqui em Porto Alegre, eu tive a experiência de conhecer o judô. O meu professor da iniciação foi o professor até o final da carreira. Isso é uma coisa praticamente impossível no meio do esporte olímpico, né? Desde o professor da iniciação até o alto rendimento permanecer o mesmo professor. Mas com isso foi muito especial, né? Porque primeiramente consegui coibir a asma. Então hoje não tenho crises, né? Que eu tinha antigamente, crises asmáticas. E ao mesmo tempo um esporte que me proporcionou tantas coisas boas, né? Não estou falando de resultados, que isso daí eu chamo do plus do esporte. Mas de vivências, de conhecer países, fazer amizades, enfim, tanta coisa boa que eu acabei recebendo do esporte. Então foi por uma questão de saúde, chegando até um ponto que a saúde se tornou algo muito importante na minha história. Né? Então, se tu logo de cara já ganha muitos títulos no juvenil, né? Do início da carreira. E como é que foi superar a falta de condições, às vezes, de treinamento, A gente sabe que tu tem que abrir mão de muita coisa, de escola, ainda jovem, né? E conciliar tudo isso. Como é que foi para ti nesse período de maturação da tua carreira? Bom, eu quando eu falo com a gurizada, até conto a minha história a algumas pessoas, eu falo sobre alguns aspectos, né, que eu chamo de dificuldades que a gente acaba enfrentando, né, quando atleta. A gente vai enfrentar, né, no meu caso, era uma família simples, né, da periferia aqui de Porto Alegre. Nós não tínhamos grandes condições financeiras, né? Então, eu fui disputar meu primeiro brasileiro em 1990. Eu não tinha o kimono trançado, que é o kimono um pouquinho melhor para disputar o brasileiro, só tinha aquele bem fininho. Aí uma tia comprou nós chamamos de judogi, né? Uhum. O judogi para mim, para que eu pudesse participar da competição, financiar passagens, rifa, galeto, então já fiz bastante coisa aí. Toda ajuda é bem-vinda, né? A gente acompanha muito, em Estância Velha também a gente tem diversos jovens que quebram barreiras. Temos hoje pessoal que já está em destaque, em competições de alto nível, mas que a gente acompanha a dificuldade. Às vezes tendo que fazer as pedágios em sinaleira, a rifa, o meio frango, tudo capitalizando para conseguir chegar, né? Então, dá para se perceber que é algo comum na carreira de muitos atletas, né? Sim, sim. Ainda mais de esportes assim que possuem um pouco menos visibilidade e condições. O próprio futebol, que hoje traz grande visibilidade nacional e mundial, também não é fácil para quem começa, né? Tem que se abrir mão de muita coisa na base, mas esses outros esportes secundários, vou chamar assim, apenas pela questão de visibilidade por parte da imprensa, por parte até da população, mas então é geral, né? Não é algo específico, né, de quem está de um ou outro, é para todos. Isso acontece também no meio do futebol. O futebol, ele tem uma parcela menor da quantidade de atletas que entram, né, das crianças que iniciam com um sonho, né? O judô é diferente, porque o judô tu nunca entra no judô com a visão financeira, depois ter um retorno, ser um grande jogador, porque o judô a gente entra, ou a gente coloca os nossos filhos, eu digo a gente porque eu sou pai de dois, né, da Isabela e do Benício, e então a gente põe com o intuito de proporcionar a eles a disciplina, esses valores muito enraizados, muito fortes, né, dentro da Não da é cultura. à toa que a Unesco elegeu o judô como o esporte mais completo na formação de crianças e jovens, né? Eu digo que se tu fizer uma atividade física orientada, alguma modalidade esportiva, vai ter um benefício enorme, né? E o judô, não é só porque é o esporte que eu pratiquei, mas ele é escolhido pela Unesco justamente por lidar com os valores de disciplina, valores morais, vamos chamar assim. É toda uma filosofia, né?
por trás. E, além disso, o seu desenvolvimento por inteiro. Tu vai desenvolver membro superior, inferior, lateralidade, rolar, enfim, tu vai aprender, vai desenvolver muito, né? Isso reflete na fala, reflete na sua formação, combate à evasão escolar, enfim, tantas outras coisas, benefícios aí que a gente tem que colher lá no futuro, né? Voltando lá para as dificuldades, né? Então, dificuldade financeira sempre foi um problema, né? Eu só consegui o meu primeiro patrocínio após me tornar campeão mundial. Ser o primeiro brasileiro campeão mundial, daí que veio o patrocínio. Imagina. Então, tu imagina que... É algo fora do imaginário do comum, né? Hoje tu pensa, para tu chegar já no Mundial, o pessoal já... Quem olha na televisão acha que é super fácil, né? Que isso caiu da noite pro dia e que tu tem um grande suporte por trás, né? Não se o brasileiro perder a primeira luta, ele fala, olha lá, foi... Os corneteiros ainda, né? Estão ali torcendo, mas se perder já também viram os primeiros a criticar, né? Mas enfim, isso daí eu considerei sempre como energia, até as coisas ruins. Também conciliar estudo, trabalho e treinos, né? Isso daí também trabalho ou só o estudo e treinamento. Só aparece pouco, né? Um atleta de alto rendimento no judô, ele treina 2 treinos diários. Isso daí é dividido em parte física, técnico-tático, ou só parte técnica. Então, é dividido o treino assim. Dá em torno de uma média de, no mínimo, 4 horas a 6 horas, 7 horas de treinamentos diários. Além daí de condições de ter que fazer fisioterapia, enfim, a infinidade de outras coisas, né? Toda a regeneração, que no passado não se tinha, né? Uhum. Então, hoje é inadmissível, né? Tu não trabalhar com regeneração, com prevenção de lesões e com o cuidado com a alimentação, né? Então, antigamente a gente perdia peso correndo com agasalho plástico. Nossa. Então, se tu para conseguir chegar em alto rendimento, tu compete com atletas que têm muito mais suporte, né? Então, normalmente o brasileiro, quando chega nessas posições, e ainda mais falando de um passado, né, anos atrás, que tinha menor visibilidade, tu é o que quebra a barreira de ser o primeiro campeão mundial. Então, tu passa por muitas dificuldades que hoje o pessoal que está começando já não passa, né? Que as estruturas de treino, as condições, essa questão do regeneramento, o cuidado, os alertas da própria saúde, a necessidade de se ter esses pequenos preparos, né, antes das competições. Sim. E para ter uma noção, está disputando o Mundial Júnior, Mundial atualmente chama Mundial Sub-21. Eu estava juntando as moedinhas, eu e meu colega, que mora em Canoas, que é o Moacir Mendes, um amigão que a gente crescemos juntos, e a gente contou as moedinhas para a gente comprar uma água e não tomar água da torneira. A gente estava na Tunísia, né? Daí disseram que poderia dar algum problema se a gente tomasse água. Então, compramos água, a gente feliz assim, com as agulhas, a gente olha pro lado e tá os caras com suplementação, os coreanos, o outro massagista, o cara carregando mala. Justamente, quando chega a esse ponto, por trás da vitória, tem muito mais, né? Porque os outros atletas chegam com muito mais preparação, com muito mais condições, né? Com muito mais suporte. Mas daí não é o que decide, né? Isso daí tu tem que saber usar isso, né? Quando tu tem a estrutura, uma coisa que eu aprendi, né? Quando eu consegui meu primeiro patrocínio, depois de ter sido campeão mundial, me chamavam para 6 horas da manhã num programa tal, ou ter que fazer alguma ação, eu ia. Tem que ir aproveitando as oportunidades, né? Se eu não fizesse aquilo, né? Eu já fazia praticamente isso. Aí, campeão mundial, primeiro patrocínio, o que eu vou fazer? Tem que dar visibilidade à marca, né? Que nem tu, imagina tu chegar aqui no teu programa, a gente sabe a dificuldade, aqui vale para nós também, quando a gente consegue, pessoal, a gente é muito grato a todos eles que nos enxergam, porque a gente sabe que nesse início ainda mais é uma caminhada mais lenta, né? Até tu conseguir quebrar as barreiras que a situação te impõe, né? Então a gente sempre é muito grato às marcas aí. Obrigado mais uma vez a Vitae e a JG Serviços, né? E assim como os seus patrocinadores também sempre, né? Mas, João, se me permitir, né? Claro, que eu vou... Vai puxando, não? E eu deixava falando. Não.
Enfim, então, eu dava aula, eu comecei a dar aula com 15 anos. Comecei bem cedo. E como monitor e tal, depois fui me desenvolvendo, dava aula depois também sozinho, né? Muito didático, né? Aprendi com um dos melhores, que foi o meu treinador, né? Hoje é o técnico da seleção. Então foi momentos bem complicados de conseguir lidar tempo, né? O tempo, cansaço, enfim, não tinha tempo para recuperar, né? Então hoje, depois no final da carreira, daí eu consegui ter essa rotina assim, né? De me dedicar exclusivamente ao esporte. E o principal, que é renúncias. Uma das dificuldades que a gente tem. Porque como é difícil a gente renunciar a alguma coisa na nossa vida, algo que a gente gosta, para um fim. Uma tentação ali, né? Pois é, então vamos iniciar, né? Dá pra perceber que eu gosto de comer um pouquinho. O João lá. Desde os meus 6 anos, eu cuidei da alimentação, né? Até o último dia de competição. Então, tu ter a privação, tu chegar na aula, tu ver o teu colega... Isso é muito de criança, né? A criança tem o desejo, e às vezes com 6 anos, muitas vezes tu não tem a visão de que eu queria aquilo ser ali normal. Exatamente. Pô, meu amigo toma um refrigerante, o outro come a bolacha recheada, e por que eu não posso, né? Mas é esse sentimento, porque tu olha o colega tomando refrigerante, o outro comendo um prensado, tu assim, pá. E a água na boca batendo. Não, eu tô cuidando da alimentação toda regradinha, né? Toda bonitinha, mesmo não tendo orientação. Tive mais orientação depois, né? Mais pro meio, pro final da carreira. Mas realmente tu conseguir te privar de algo que tu goste, desde, enfim, vamos lá, chegar na aula e o colega falando, ontem eu fui rodízio de pizza. O outro, passei a tarde inteira andando de skate, joguei futebol, né? Tudo que é o comum da juventude, né? O que eu gostava de fazer, né? Às vezes até consegui fazer muitas vezes, né? Mas ficava o sentimento assim de que, mas eu quero ter uma vida normal como deles. E teve várias vezes que eu tentei, que quase resbalei, na trave, né? Vai batendo na trave. Às vezes tu não vendo... Quando a gente é mais jovem, a gente não tem essa visão que hoje, fazendo a leitura de toda a carreira, parece mais fácil, né? Mas hoje é muito mais fácil. Hoje tá ótimo, né? Com as medalhas na prateleira, mas tudo. Também, daqui a pouco, não teria... se eu não tivesse passado por esse processo, talvez eu pudesse me acomodar, né? Com certeza. Não, eu queria, agora, em relação à seleção brasileira, o Mundial de 2005, né? Puxando especificamente para essa data. Como é que foi todo esse processo, o pré-mundial, a convocação? Como é que funciona a convocação brasileira no judô? Ela é semelhante aos outros esportes, ao futebol, ao vôlei? Nessa época existia seletivas nacionais. Então eram seletivas, tu passava em pools, melhor de 3, melhor de 5 lutas contra o mesmo adversário. Era tinha revanchismo já, não? Era uma loucura, né? E teve a primeira... Eu lutei 3 mundiais na minha vida. Em 2001, em 2005 e 2007. O primeiro mundial que eu disputei em 2001... Tu tinha 20 anos? 19 para 20? 19. 19 anos. 19 anos. Nesse primeiro mundial, eu fiz 10 lutas. 10 lutas. Nossa. Muita luta. Nossa. É muita luta pro judô. Nos mundiais, eu fiz 6 lutas em todos os mundiais. Todas, a soma é todas. Nossa. Não. Em cada mundial. Em cada um? Em cada um. Que é luta pra caramba também. Sim. E então, pra ter noção... Em quantos dias ocorre? É um dia só. É um dia só. Um dia só. São 10 lutas. Tinham sido 10 lutas no Pesagem 2 horas antes, tocava tudo. Haja fôlego. Não, mas tu treinava bastante. Imagina, tu treina e pode ser... Tu durar alguns segundos. Pode ser muito ingrato, né? O teu primeiro mundial em 2005, né, o primeiro título foi assim, né? Em 1 minuto... Tu conseguiu resolver a luta. Já começou ela bem agressiva, né? Já foi antes da... Marcando ponto, né? Já tinha conseguido marcando. Mas esse processo foi assim, degraus, né? Que eu fui utilizando. Primeiro eu queria ser campeão brasileiro. Daí fui campeão brasileiro em 91.
Depois, quero ser campeão pan-americano. Comecei, sabe, tu começa Colocando metas, né? metas. Aí foi indo, fui crescendo, cheguei à seleção bem cedo. Uhum. Com 15, 16 anos eu já representei a seleção em algumas competições. Não as principais competições, né? Sim. Porque na época, geralmente, sul-americano, pan-americano, os principais acabavam Não competindo. não competindo. Uhum. Então, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer o Aurélio Miguel, Flávio Canto, uma turma grande, assim, né, de atletas que eram as pessoas que eu respeitava, que eu admirava. Já tinha uma projeção, né? Já tinha uma visibilidade, mas ainda não tinham quebrado aquela barreira. E me adotaram, né? Eu sempre fui pequenininho, né? Aí me adotaram, né? A turma toda. E tinha uma coisa interessante, né? Que o pessoal sempre falou, pô, que eu tinha uma cabeça um pouco diferente dos outros, né? Assim, tinha muita vontade de vencer, né? Não media esforço para isso. E então, nesse processo, fui evoluindo. Em 2001, cheguei à seleção mesmo, né? Que foi a seleção número 1 que foi para o Mundial. Mantive ali durante uns anos. Em 2002, eu obtive várias competições que eu fiz na Europa, que era o antigo circuito europeu, hoje é o circuito mundial. Até depois eu vou te explicar como é que está o sistema hoje, né? Sim. E então, nesse sistema, foi uma das principais passagens que teve no passado, né? Então, medalhei em todas as competições, né? Fui campeão em 3 e uma eu fiquei em segundo, que era o Torneio de Paris, que hoje é o Grand Slam, né? Grand Slam. Então, fiquei em segundo e fui o primeiro brasileiro também a vencer essa competição. Nossa, pioneiro em várias frentes. Tempo depois, né? foi em 2006, depois que eu disputei. Depois do primeiro Mundial. Isso. E aí, por todo esse processo, né? Então, aí em 2003 fiquei fora do Mundial por questões de categoria. Eu tive que trocar de categoria. Não pude disputar. Em 2001 e a de 2005 são categorias diferentes. Isso, eu era a primeira categoria. Só que eu tinha solto 9% de gordura. E eu tinha que perder bem mais do que isso. Eu tinha que perder em torno de 10% do meu peso para chegar na categoria. Nossa. Então, não tinha de onde tirar, né? Já era franzino, magrinho, jovem ainda. Então, não tinha onde tirar, porque precisa um pouco um percentual. Na luta precisa, porque tem muita queda, né? Então, se tu fica zerado também no percentual de gordura, também pode acarretar um pouco de lesões, né? Então, chegando aí o Mundial, muito tranquilo. A minha vida estava tranquila, estava preparado. Meu pai e minha mãe deram um suporte muito legal de condições de poder me dedicar, né? Ali eu já dava aula, o meu primo me auxiliou bastante, porque daí ele conseguia dar as aulas por mim para eu poder me preparar para o Mundial. E aí chego no Mundial e acabo me tornando o primeiro brasileiro a ser campeão mundial, né? Então, foi no Japão. No Egito, foi contra o japonês. Perdão, isso. Foi no Egito contra um japonês, né? Como é que é a sensação de tu estar lutando com era o atual campeão olímpico? Era o campeão olímpico. Um campeão olímpico, né? Um japonês, uma terra onde tu não entende a língua, não se entende as línguas, um ambiente totalmente diferente. Como é que foi essa sensação ao momento? Porque, como eu disse antes, a luta acaba em 1 minuto, basicamente, né? Tu já começa agressivo, pontuando já nos primeiros segundos. Qual é que foi a tua preparação? O que tu objetivou? Qual é que foi teu estudo em relação ao adversário na época? Foi muito legal, né? Eu cheguei lá, bom, ninguém acreditava muito em mim, né? Eu estava tranquilo porque eu tinha feito um treinamento na Espanha e na França, antes de irmos para o Mundial, acho que uns 2 meses, mês e pouco antes do Mundial. Na Espanha, o japonês não treinou nenhuma vez comigo. Não queria, né? Existia essa questão de soberba por parte dele? Já teve alguns momentos de soberba, mas ele já tinha perdido para mim. Já tinha? Ele já te conhecia, já tinha. Nesse torneio de Paris de 2002, eu venci ele. Tu venceu ele? Na semifinal. Então é um rival que foi constante na tua... Foi marcante. Pra ti, o né? Maior foi pra mim o cubano, né? O cubano que é o do bicampeonato. Yordanes Arecibe, isso, na final do
Mas esse japonês aí ganhava de todos os brasileiros, nenhum brasileiro. Imagina, um gaúcho saindo de uma escola estadual, vai chegar na final do Mundial contra o japonês. Não é nem pro cheiro. Não dá nem pro cheiro, né? Só chegar na final do Mundial já tava legal. Já né? tava, já era Inclusive, o título, tinha né? alguns brasileiros que falavam assim, que legal, vice-campeão. Eu falei, legal, meu amigo. Os amigos da onça, né? Até então alguém já tinha sido vice-campeão? O Aurélio Miguel. Aurélio Miguel. O Aurélio Miguel tinha sido vice-campeão. E então, olho pro lado, tá os principais ex-atletas da história do judô mundial. Nossa. Dando instrução pro japonês. E os brasileiros vibrando com o vice-campeonato. Alguns, né? Teve alguns que não falaram, até tiraram as pessoas que estavam eufóricas, assim, que estavam na final. Não, é que... Mas tem uma coisa interessante. Teve uma menina do 48, a Daniela Pouzin. Ela iria lutar no outro dia. Ela chegou, né, quando ela foi sair para ir no hotel descansar um pouco, tem um intervalo das finais. Uhum. Aí eu iria fazer a semifinal e depois a final. Aí ela passou no tatame, na área de aquecimento, né? Ela veio me deu um abraço e falou, eu vou voltar. Eu vou no hotel descansar um pouco, mas eu vou voltar porque eu vou ver hoje o primeiro brasileiro ser campeão mundial. Nossa, uma premonição, mas isso incentiva, né? Porque quando tu escuta uma mensagem, óbvio, às vezes os amigos brincando do nosso lado, né? Às vezes serve até como ajuda a servir como inspiração para chegar, para quebrar a barreira, né? Mas fica aquele sentimento, né, interno tu tem que saber tirar desde a coisa daquilo. Pô, se der uma frase dessa, fica energia sobe, né? Claro. Mas daí quando o pessoal tava todo mundo nervoso, assim, eu olhei pro lado japonês ali no ajoelhado, né? Eu olhei e falei, calma, gurizada, fica tranquilo aí. Fica tranquilo. Quem tá nervoso é ele. Eu sou o Joãozinho lá do Morro Santana. Quem tem que provar é ele, né? Quem tinha tudo a perder era ele, né? Que vem da terra do judô, já também passando por atual campeão olímpico. Então, detendo o Mundial, ele é em relação à Olimpíada. Ele era de 2 em 2 anos, o Mundial. Atualmente tá anual. Anual agora. E em relação à Olimpíada, em peso, a Olimpíada tem mais peso que o Mundial? Ou eles são equiparados? Tem. Os Jogos Olímpicos é todos os esportes, tem toda é de 4 em 4 anos. Tem toda a estruturação, né? O pré-olímpico e pelo fato de ele ser a cada 4 anos... ser 4 anos, tu já vê que é raro. Então tu quebra muitos processos que acontecem em 4 anos, né? Mas interessante, né? Tu vê, né, que o Mundial era realizado a cada 2 anos e o Brasil tinha apenas nenhuma medalha de ouro. Nós não tínhamos medalha de ouro até 2005. Sim. E nós já tínhamos 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Nós tivemos em 88 com o Aurélio Miguel e em 92 com o Rogério Sampaio. Então, para ver como não era tão simples ser campeão mundial. E hoje parece que é fácil, né? Aí vai a Mari e ganhou 3 mundiais. Já passou, né? Eu ganhei 2. O Thiago Camilo foi campeão mundial treinando aqui conosco. Eu falei, cara... Hoje nós temos 9 medalhas de ouro em mundial. Nossa, coisa boa. Hoje nós temos 9. 2 comigo, 3 com a Mayra e 1 com o Thiago Camilo. Então, de 9, 6. 6 são gaúchos aqui, da Sojipa. Sojipa, ó. Então a gente é os pioneiros e também são detentores de boa parte, né? Os exportadores de judocas. Que aqui é a terra dos campeões mundiais. aqui é o Japão brasileiro, aqui no judô. Mas que coisa boa. E pro segundo mundial, né? Que aí sim, né? Contra o cubano, em casa, no Rio de Janeiro. É uma sensação diferente. Aí tu tem a torcida do teu lado. Tem. Como é que é o ambiente, ter aquela torcida? Ela é vibrante como futebol? Como é que é a sensação? O brasileiro, até no goalball, sabe? O goalball com cegos e baixa visão, né? Tem que ter silêncio porque a bola tem um chocalho, né? Para o pessoal tentar, para escutar e tentar defender, né? E eu na Paralimpíada, eu fui assistir
e os brasileiros gostavam de fazer barulho quando era... Não, eu lembro que chama muita atenção, se eu não me engano, é na final do salto com VAR em 2016. Que o pessoal Thiago Braz, né? Vaiou o francês. Vai o francês e ele fica bravo. Ele né? ficou bravo. E o brasileiro, dentro do engenhão lá do Newton Santos, comemorando a cada vez que ele passava e vaiando o outro. Então, e é algo diferente, talvez pro esporte deles, né? Pro esporte, pro atletismo é um pouco raro isso, né? Mas no judô, não, tem torcida contrária, sempre teve, tem favorável, né? Mas o legal da torcida favorável no Rio é que teve a minha segunda luta. Eu saí perdendo, eu tomei uma pontuação. E aí, quando eu fui levantar, a torcida começou a vir aquele barulho, assim, 10 mil pessoas e tal. E a galera, assim, começou a vibrar e berrar meu nome, né? Foi no Maracanã? Foi na Arena hoje Genese, no Rio de Janeiro, né? Antiga Arena HSBC. E acho que é 15 mil pessoas que cabem lá, eu acho. É uma multidão, né? É grande. Para um ginásio. Eu não me lembro quantas pessoas cabem lá, mas enfim. Mas tinha em torno de umas 10 mil pessoas. Então, daí, gritando assim o teu nome, claro, parece que o cara vai criando uma armadura, né? Dá uma crosta, né? Pra gente levantar e vir ainda mais forte. Porque essa luta de 2007, ela é diferente da de 2005. Sim, né? Ela sim. já é muito mais técnica e tu leva ela pro Golden Score, né? Isso. Que aí é uma pressão ainda mais diferente, né? Tu passa por todos os... perdão, como é que é o nome do... É rounds, não? A luta, né? A luta. Não, perdão, é um tempo único, né? De 5 minutos parando, né? O cronômetro. Cada vez que para o cronômetro. Isso. Atualmente é 4 minutos agora. E naquele tempo tinha mais 5 minutos de Golden Score. E já teve no passado, era só 5 minutos. Quando acabasse a luta, os juízes decidiam. Faziam a pontuação. Decidiu quem era o vencedor. Hoje como seria pontos no boxe, né? Sim. O Golden Score hoje permanece. Golden Score permanece e é tempo ilimitado. Até fazer o ponto. Nós tivemos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Maria Portela, gaúcha, que fez o Golden Score de 9 minutos. 9 minutos é de luta efetiva. Sim. Porque para o cronômetro. Para o cronômetro cada vez que reinicia a luta, que parou a luta e deu matê, o sinal de matê, reinicia, daí abre o tempo de novo. Tem que conciliar o mental, o técnico, né? Toda a estrutura para tu se reerguer e ficar... O Golden Score, ele é mais a flor da pele. O judô, ele tem vários picos de explosão durante a luta, mas só que pode ser uma luta longa. Sim. Então, tu tem que... muito treinamento parecido com o fartlek, né? Que é de aceleração com descanso ativo. Sim. E, então, a gente treina bastante isso, né? No meio, né? Tu faz explosão, pum, velocidade, jogar, o joga-joga que a gente chama que é nas pontas, que é o pessoal que te cerca. Randores também parando, né? O randori é a luta, no treinamento de simulação de luta, né? Com picos de explosão para tu... até eu fiz muita preparação física no atletismo. Não tinha muito a preparação específica, não tinha, na verdade, preparação específica do judô. Então, eu fiz muita pista, então fazia esse treinamento sempre na pista, né? Então, eu já estava bom velocista. Estava bom velocista lá. Mas, enfim, deixa eu só contar aqui 2007, né? O diferente foi que 2005 poucos me conheciam e não me levaram a sério. E aí, ganhei mundial. O que aconteceu? No segundo mundial, em 2007, todos os atletas me estudaram. Tu era a ser batido, né? E todo mundo queria me pegar. E aí, o que aconteceu foi uma competição. A primeira luta, eu faço um Golden Score. Golden Score, para quem não conhece, a luta tem 5 minutos, né? Então, se acabou os 5 minutos, ninguém marcou ponto. É aberto, na época, mais 5 minutos para quem marcasse o primeiro ponto. Desculpa te interromper, mas se puder, daqui a pouco, para quem não conhece a estrutura do judô, explicar rapidinho como é que funciona os 5 minutos iniciais, o ippon, o vazari, que são os golpes... As pontuações? Isso, das pontuações máximas ali, né? Que encerram a partida ao realizar esses golpes. E também depois a questão toda do Golden Score, das demais pontuações. Bom, o objetivo do judô é projetar o adversário com as costas perfeitamente no tatame, né? Grosso modo falando.
E claro que tem chave de braço, estrangulamento, imobilização por 25 segundos, né, tu imobilizar o adversário com as costas no tatame, tu também acaba vencendo a luta. Se ele desistir da luta, se tu estiver dando um estrangulamento, uma chave de braço, e aí ele der os tapinhas ou no tatame, nas costas de quem tá dando a chave, né? Também encerra a luta por ippon, né? Então, nessa época, lá de 2007 até 2009, se eu não me engano, aí retiraram o koká e depois retiraram o yuko. Agora são só 2 pontuações. Koká, quando tu cair sentado com o bumbum no chão, no tatame, aí era koká. Se tu caísse de lado, yoko, é o yuko, era a pontuação yuko. Aí seria 1, o yuko seria 10, o vazari 100 e ippon é 200. E quando acontece o ippon... e 2 vazares também equivalem a um ippon. Maravilha. E quando eles acontecem, acaba a luta... Acaba a luta na hora, né? Tanto é que foi na final de 2005, foi contra o japonês em 42 segundos. Em 42 segundos. Já contra o cubano. Aí eu lutei, a primeira luta foi Golden Score, a segunda eu saí perdendo, virei. A terceira foi mais tranquila, né? Venci um pouco mais tranquilo. A quarta luta contra o italiano foi no finalzinho da luta. Apliquei um outigari, um golpe que tu trança a perna por dentro. Bem bonito. A semifinal Golden Score contra o armeno. Então foi no... E teve como pequenos detalhes para fazer grande diferença, né? Eu parei, troquei a pegada e eu pensei comigo, tô cansado. Aí eu, que é isso, cara? Fui pensar que tava cansado, porque se tu pensou isso, daí sim que tu fica cansado. Que tu te entrega, né? Mas daí, como eu tava bem atento, concentrado, quando eu troquei a pegada com ele, eu escutei a respiração dele, ele tava mais ofegante. Aí eu falei, ele tá pior que eu. Aí, se eu tô cansado, ele tá mais. Aí passou o cansaço e aí acabei projetando. Daí na final contra o cubano, também Golden Score. Então, eu estava melhor na luta, só que um pouquinho antes, ele quase me jogou. Ele fez um Ippon-seoi, se eu não me engano, para a esquerda, né? E foi uma luta bem diferente de todas nós, porque eu acho que os dois estudaram demais. Quer dizer, tu comentou que ele foi teu grande rival, né? Foi. Ao longo da carreira, né? Os 2 mundiais eu venci ele nos Jogos Pan-Americanos, né? E perdi nas competições um pouco menor, né? Ainda bem, né? Nas principais eu venci. Mas ele sempre... Só a primeira luta que a gente fez em 2005, que foi a luta mais tranquila, que eu venci ele pro vazar e o Ko, derrubei ele 2 vezes, então foi... Tirando essas, foram tudo lutas muito iguais. Sim. Muito iguais. Era o detalhezinho, né, que fazia a diferença. Sim. E aí, daí, quando reiniciou, ele pegou a pegada cruzada comigo. Quando ele fez essa pegada cruzada, ele tem um tempo de 5 segundos para ficar com a pegada cruzada sem atacar. E aí, quando ele foi soltar a mão, eu segurei a manga dele aqui pra ele tomar a punição, né? Não garante. Não vai tirar a mão daqui. Aí ele voltou e ameaçou o Ippon-seoi, né? Daí eu agachei, né? Quando eu agachei, aí ele levantou. Ali foi o erro dele. Aí eu fui na perna dele e projetei um yuko, né? Foi um momento de... que ele se desconcentra, dá pra se dizer assim, né? Porque a concentração é máxima, né? Não, eu acho que não é a concentração, foi um errinho. Acontece um erro, que às vezes a gente... E aí que acontece a questão do Golden Score, né? Que aí não permite nenhum erro, né? Porque ela tem que ser milimétrico, né? Porque ao longo dos 5 minutos iniciais pode até tomar alguns pontos, tu consegue virar realizando os golpes corretamente, vira-se o jogo. Mas no Golden Score não permite mais erros, né? Tem que ser concentração total. Total. E aí acabei vencendo. Imagina a torcida caindo, chuva. Aí tu vai lá, abraça todo mundo que fez parte daquela trajetória. Isso foi muito legal, foi muito especial. E tu chega em 2008 em Pequim, né? Que foi a grande Olimpíada, que tu chega como, mais uma vez, o cara a ser batido. Tu já comentou, né, que em 2007, para o Mundial, tu já tinha mudado essa visão. Então chega em Pequim muito mais calejado, né? Muito mais preparado, mas também com todo mundo aos teus olhos. Tu comentou há pouco, são 6 lutas durante um Mundial.
Isso tudo, reforçando, comentou lá no início, tudo durante um dia só. Né? Então, todas as situações tu tem que ficar atento full time, né? E não permite erros. E o que acontece em 2008, né? Tu cai muito cedo, né? O que acontece ali? Como é que foi essa questão de 2008 para ti? Como é que é a tua visão referente às Olimpíadas? Foi um ano... Agora é mais fácil, né? De fazer uma autoavaliação, né? E 2008 eu tive algumas lesões que no processo eu não deveria ter participado de algum... Deveria ter preocupado em me recuperar. Fiz uma boa preparação nos 2 meses finais, né? Então eu cheguei no peso, já estava no peso treinando 2 meses, né? Com o peso da competição. Mas pesou um pouquinho o início do ano, que foi bem dificultoso para mim. Passei desde lesões para chegar até os Jogos Olímpicos. E aquilo, né? Todo mundo estudou e eles já estavam com interesse de algumas mudanças na regra. Eu tinha muita facilidade do ataque nas pernas. Tanto é que até hoje eu dou seminários para o pessoal do jiu-jitsu, porque pode ter o ataque nas pernas. Que seria ataque nas pernas? A catada de perna, quando tu agarra a perna direto. No judô agora não pode mais agarrar a perna, né? E infelizmente. Ou melhor, ainda bem que na tua época podia, né? Infelizmente agora, né? Porque eu tive que abreviar um pouco a carreira. Não, eu abreviei mais pelas lesões, né? Então, eu venci a primeira luta contra um dos favoritos, que era o coreano. Aquele ano ele venceu todas as competições que ele participou. E perdi na segunda rodada aí pro o português, né? Pedro Dias. E aí perdi pro português. Numa luta, eu não gosto de falar assim, né? Mas foi uma luta meio estranha, assim, né? Do ponto de vista de... tem um momento que eu faço uma catada, né? Ele faz o movimento para dar um sumigaeshi, quando tu põe as costas no tatame e roda o adversário. Só que ele já estava caído. Sim. E ele bateu seco, né? Então eu entenderia que seria ponto meu. Sim. Aí o juiz me puniu, disse que eu não estava atacando. E aí eu tive que abrir, né? Daí no meio pro final da luta acabei errando. Daí realmente ele fez o movimento, eu demorei a catar a perna dele, ele aproveitou o movimento para fazer. Um deslize. Aí eu tomei o vazar e aí tentei buscar na punição, mas aí ele não cheguei. Consegui levar essa. Não consegui. E aí o que acontece, ele perdeu. Então não pude voltar na repescagem. Mas o pior foi a cara do coreano. Quando eu perdi a luta, ele chegou, ele tava de judogi ainda aguardando, ele achava que ele ia voltar, que eu fosse até final. Aí ele parava, ele me olhava assim. Ele desesperado. Ele não conseguia nem falar, e eu também não conseguia falar daqui também, né? Mas o pior nesse dia foi ter que dar uma entrevista, uma coletiva, tava toda impressa, em massa. E aí aquela porrada de microfone na tua cara, assim. E a única coisa que tu quer é uma toalha pra esconder o rosto. Tu quer tentar, tu não entendeu ainda o que aconteceu. Tu não conseguiu fazer uma leitura, porque tudo é muito instantâneo, né? É muito rápido ali. Até hoje, ainda, às vezes, o cara tem que dar uma analisada. As entrevistas de saída de campo, às vezes, pra quem quer fazer um link, né, com o futebol. E aí? O cara com a adrenalina 1000, o resultado acontecendo, sabendo o que precisa, às vezes... Tipo, às vezes vem com as perguntas óbvias ou até maldosas de algumas figuras. A única coisa que tu quer é passar reto, né? Não, eu acho mais engraçado aquela pergunta. E aí? E aí, como é que foi o jogo? Não assistiu? Já tivemos algumas figuras que deram, então não acabou de olhar o jogo? Tá aí a resposta. Mas E aí... tentando explicar, né? Inexplicável, porque tu não tem como explicar, né? Tu chegar até o momento da vontade de dizer assim, perdi por quê? Porque eu queria perder? Não. Não tem. Óbvio que a gente queria... A concentração e a preparação foi feita da melhor maneira possível, né? Mas infelizmente acontece. Mas daí passou uma japonesa e aí ela veio e deu um abraço, tirou uma foto e disse que eu era o melhor. Daí comecei a chorar, né? Isso aí eu saí de perto do pessoal. Isso acontece com diversos atletas, já passam de alto rendimento e são situações, mas o judô é muito diferente de outros, ele é muito instantâneo, como a gente disse, são muitas tudo do mesmo dia, né? Tudo dentro da mesma programação, tu não permite um descanso qualificado,
a adrenalina ela não dá tempo de baixar, Uhum. tu sai de uma, entra em outra, e ao mesmo tempo tem que acompanhar os adversários, como é que tá sendo, porque cada adversário é uma preparação diferente. Sim, Né? tem Então, estratégias, né? com certeza. Então tu já tem que estar com toda a estrutura na tua cabeça montada e ficar cuidando como é que foi a luta dos demais, né? Sim. É bem legal. Aí acontece na tua vida, né? Tu se aposenta em 2012, né? Prematuramente, dá pra se dizer assim, em virtude das lesões. Aposentar é meio forte, É, né? né? Pô, Eu tão encerro jovem, a- né? Aí o pessoal acha assim que tu aposentou, que tava... Não, Não, não aposentei, e né? Eu parei de ser Tá atleta. começando. Na verdade, se encerra um ciclo e começa Isso, outro, né? isso. E na tua vida muda da água pro vinho, dá pra se dizer assim, né? Tu abrevia a carreira em virtude de lesões. Acho que foi do vinho pra água. É. Que o vinho é melhor. Com certeza. E aí, então, tu teve uma série de lesões. Tem também uma questão da suspeita de doping, né? Que tu teve que passar por essa situação também, né? Aham. Então, 2012, em junho de 2012, tu encerra, né? Com uma luta de 30 segundos. A tua última luta... Foi rápido, né? Foi de 30 segundos, né? Tu Eu encerra. pensei assim, vamos... Na verdade, meu treinador, ele pensou, tem que fazer, não pode encerrar simplesmente a tua carreira assim, é só encerrar. Só encerrar, só parar, né? Daí aí conversei com a Confederação Brasileira, e disse, não, tô mandando uma equipe, já tinha um Murilo Osman da Costa Rica. Uhum. Ele iria disputar os Jogos Olímpicos e ele estava fazendo preparação aqui em Porto Alegre. Uhum. Um período antes teve uma competição e aí veio uma equipe toda, né, de atletas do Peru, Costa Rica, Argentina, Uruguai, para lutar com os meus colegas. Daí lutou a Maria Portela, lutou a Mayra Aguiar, lutou o Felipe Kitadai. Né, os três foram para os Jogos Olímpicos, a Mayra e o Kitadai conquistaram a medalha de bronze depois ainda. E a gente fez a minha equipe contra uma seleção do mundo. Uma equipe do mundo. Um super amistoso, né? E foi bem legal, né? Porque teve transmissão, Coisa né? boa. E eu entrei, venci até um pouco mais rápido que eu achei que pudesse ser o combate ali. Até porque eu cheguei a treinar com ele uns 2 dias lá. Sim. E eu até comentei com o meu colega Moacir que eu iria fazer aquele golpe ali, né? Que eu senti que ele estava com muito descuidado dessa perna da frente, né? Sim. E aí, dito e feito, eu peguei ele no foi, tempo, peguei e já pum, aí deu certo. A primeira bobeira já foi. Mas aí a saída do tatame foi o que me veio à memória, era o quê? Essa é a última vez. Daí caí, né? Não teve jeito. Porque daí eu passei praticamente minha vida inteira até ali, né? Uhum. Com aquelas vivências e eu vendo que era a última vez. Sim. E realmente é a última vez, eu não vou competir mais. Não tem essa Só fiz pretensão. até hoje mais uma luta, que Sim. foi contra o Ives Dupont. Né? O Ives é um menino que é o primeiro faixa preta com síndrome de Down do estado do Rio Grande do Sul. Legal. E primeiro com síndrome de Down a se formar em educação física. Nossa, que Então, alegria. aí ele foi pro Judo for All e na Holanda e conquistou a medalha. Nossa, que coisa Quando linda. ele voltou, né, em entrevista, ele disse que o sonho dele era lutar comigo. O meu amigo, eu troquei a faixa dele, a gente treinava, brincava juntos. E ele tinha um sonho e não sabia de lutar Imagina, comigo. tá Daí sempre do teu lado. a gente fez, levamos torcida, árbitro e fizemos uma luta, né? Coisa Aí boa. acabei sendo derrotado. Mas a melhor derrota da tua vida, né? foi- Disparada. Foi a melhor derrota. Uma derrota boa, né? Então, como a gente comentou antes, tu muda do vinho para água, né? Fecha-se uma porta em questão de... É tudo muito rápido, não sei se... Tu pode comentar se tem uma... Antes da tua aposentadoria já se tinha uma conversa em relação a isso. Uhum. Mas então tu te filia, né? Um partido e concorre a vereador em Porto Alegre. Foi o segundo mais votado, né? 14 mil votos em 2012 para vereador. E tu sai de um universo para outro totalmente diferente, né? O meio parlamentar. Como é que acontece isso? Como é que chega o convite? Como é que tu analisa? Já tinha uma predisposição? Como é que vem toda essa situação? Tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, né? E
Eu tinha muito medo da política, a verdade é essa. Eu acho que quase todo atleta, às vezes tem medo, né? Eu gosto, sim, de interferir, buscar projetos. Sou um cara de construção. Não sou radical no discurso, né? Mas eu gosto de construir as coisas. E aí eu entendi. Bom, eu comentava Jogos Olímpicos, comentava os mundiais, também como treinador, dava aulas. E aí eu pensei, bom, a política é um meio que a gente não tem pessoas com o fim, né, que eu desejo, muitas vezes não se arriscam, né? Os que se arriscam, às vezes não chegam com chances, né? Porque o voto é uma coisa muito... Sim. Cada um... Muito aqui nós estamos em pessoal. 3 pessoas aqui. Cada um de nós pode votar de uma forma diferente. E aí, eu vou falar agora um pouquinho do nosso lado, né? Na hora da eleição, na hora da preparação, tu conhece, às vezes, as pessoas, Estância Velha é uma cidade menor, então tu conhece todo mundo. Tu capitaliza e tu pensa, poxa, todos aqueles ali vão votar em mim, né? Aí na prática, pô, mas o outro amigo também é candidato, o primo é candidato. Então de 10 votos tu ganha 1 ou 2 e tem que tá bem faceiro, né? É verdade. Então, fiquei um pouco receoso, mas eu entendi que se muita gente estava me procurando, né? Porque tinha algum potencial. E acabei elegendo, né? Foi muito legal. E poder ter essa experiência, né, vivência durante 2 anos ali como vereador em Porto Alegre. Alguns projetos importantes, né, eu consegui relatar que eu tinha um projeto que eu tinha prometido, uma promessa de campanha, que a gente ia tentar botar a obrigatoriedade da educação física nas séries iniciais, né, que daí isso cabe ao município. Sim. Para poder ajudar mesmo no crescimento, desenvolvimento. Na preparação, né? Então é muito importante a educação física, né, na Hoje, formação. na preparação de atletas, mas também na questão da saúde física, mental, né? Isso daí a gente está falando de educação, tem a educação do corpo, tem o seu desenvolvimento, que todos os processos que tem que passar e, como eu falei, alguns benefícios, né? Desde fala, até na fala se reflete, né? A atividade física, então, seu desenvolvimento motor, né? Ainda mais hoje, então, tá pior, né? Tem muita tecnologia. E então não tem quase brincadeiras manuais, brincadeiras que daí tu acaba se desenvolvendo. Sim. Desde a motricidade fina, motricidade, enfim, tudo pode ajudar através da educação física e do esporte. Né? Sim. E assim como é meteórica, tua carreira no esporte é meteórica, na política também. Em 2012, então, tu sai do judô, entra na política, assume início de 2013, na virada do ano, fica 2 anos como vereador, 1 ano e meio, dá para se dizer assim, né? Porque metade do ano de 2014 já tem a eleição, né? Para deputado federal. E tu alcança esse objetivo. Tu sai de vereador na Câmara de Vereadores de Porto Alegre para estar em Brasília, dentro do Congresso Nacional. Uma loucura total, né? Um ambiente totalmente diferente. Eu conheço os corredores do Congresso, é um universo paralelo completamente, né? Como é que é essa sensação jovem ainda, um político jovem, político já com uma carreira em outro viés, né? E chega lá, o que tu esperava? Quais são tuas decepções com Brasília? Qual é a visão do antes, o durante e o pós o teu mandato? Bom, deixa eu só concluir. De vereador também teve o projeto. Eu consegui dobrar o orçamento do esporte, né? Que na época era 750 mil ano. Era muito baixo para a capital, né? Sim. E consegui ampliar isso para 1,5 milhão. E outras, Wi-Fi nas escolas, enfim, alguns outros projetos que eu acabei aprovando via PPA. Sim. Né? Plano plurianual, né? Para quem não conhece a sigla. O vereador não tem emendas, né? Não tinha, né? Agora tem, né? Agora tem emendas. Agora tem aqui na Instância Velha. E aí eu conseguia interferir alguma coisa em orçamento, era naquela maneira, né? E eu era vereador de oposição, mas nunca considerei oposição ou situação, mas sim que eu queria alguns projetos. O bem da comunidade, né? E o meu principal no PPA, que foi no programa que existia da prefeitura, que era o Voo Escola, para quem não tem condições de pagar a passagem escolar, eu consegui inserir daí o aluno atleta,
né, nesse programa, botando um recurso ali, retirando da verba de marketing da prefeitura, a gente conseguiu inserir e beneficiamos mais de 7 mil crianças aí por ano, saindo da sua casa, da sua escola, para pegar o ônibus sem onerar o usuário do transporte público, né? Então, acho que isso daí foi bem considerável. Então, saio desse universo onde estou faixa branca, aprendendo muito, né, na política, né? Um ambiente difícil, realmente é muito difícil, né? Mas é um ambiente importante, né? Onde são as decisões e a gente tem que tentar... onde tudo acontece. Isso, né? A gente vai... sabe o quanto é importante, né? Com certeza. A gente sempre diz assim, a política não existe cadeira vazia. Se os bons não vão, os ruins vão tomar conta. Né? Então, é um espaço muito resistivo para quem quer, muitas vezes, proporcionar mudanças, mas ele é um momento também de resistência ali para se manter firme dentro das convicções, né? Uhum. Então, aí chego em Brasília, né? Mas eu sempre cheguei muito focado, né? Então, eu queria os projetos dentro do universo esportivo, consegui tentar curar algumas... curar não, mas tentar fazer com que esses projetos eles fossem na linha daquilo que eu atuava, daquilo que eu desejava, né? Porque foi esse meu desejo, né? Então, trabalhando com projetos sociais já desde 2006, né? Então, tem bons anos, né? Que já tem essa caminhada. Que tem essa caminhada. Então, tinha muita experiência nesse setor, né? No terceiro setor. Chego em Brasília, né? Então, o primeiro projeto que eu apresento é o projeto da lei federal, que é a lei do esporte, né? A lei de incentivo do esporte, onde essa lei, no ano passado, foi aportado quase 500 milhões de reais no esporte, na sua mais diferentes manifestações, educacional, alto rendimento, enfim, né? É uma lei que beneficia muito aí o desenvolvimento do esporte. Prorrogamos ela, conseguimos botar ela via medida provisória, porque o meu projeto ele foi analisado, ele foi votado, sabe quanto tempo depois? É uma loucura. 7 anos depois. 7 anos, isso é um absurdo. Né? 7 anos e pouco. A gente vê, tem tantos projetos que às vezes, pelo interesse de alguns, são apresentados e na mesma noite são votados, né? E às vezes grandes projetos... Mas eu vou dizer um negócio, medida provisória, havia uns calhamaços de filha, era frente e verso. E imagina, tu vai votar, tem várias zonas de área de preservação, locais para poder fazer estrada, ou enfim... então, nessas medidas provisórias, tem 5 folhas de localização. De longitude e latitude. Sim. Tu não conhece todos os lugares ali. Certeza. E daqui a pouco tu pode votar uma coisa que tu tá mudando uma realidade que tu... Que é perigosa, né? Certeza. Muito perigoso. Então, e num projeto que foi aprovado, numa medida provisória que foi aprovada, toca de caixa. A pedir na mesma semana entrou lá no Congresso, ela já passou pelo trâmite, e entrou, já está no plenário para votar. Na mesma noite está no plenário. Isso é vergonhoso para nós, né? Não sei, grande parte dos parlamentares não aprovam quase projetos ao longo do seu mandato. Muitas vezes vão ser aprovados lá na frente, até às vezes com substitutivos, algumas outras situações. E isso é terrível, né? Acho que tem muita coisa boa que... Hoje temos diversos projetos de TED parlamentares que já não estão mais. Ano passado tivemos projeto da senadora Ana Amélia Lemos, que estava sendo aprovado e ela já não está no Congresso há 4, 5 anos. Né? Então, tu não ter mais o autor da lei entre os parlamentares, isso é muito prejudicial, porque fere até o debate, né? De todo o andamento. Fica... complicado, mas enfim, eu entendo. Faz parte, né? Infelizmente. Eu disputei a reeleição, mas não acabei não vencendo. Outro projeto, eu tive vários projetos, eu me foquei bastante em projetos, então eu andava, sempre fiz na rua, né, no dia a dia, né, acabava conversando com o pessoal e alguns projetos saíam, né. Um deles foi que depois foi aperfeiçoado, né, o projeto, né,
Eu apresentei... alguns motoristas me procuraram que quando eles eram assaltados, eles perdiam a carteira, né? Era roubada a carteira de motorista. E eles tinham que ficar no mínimo 7 dias, né? Dependendo, às vezes, até 10 dias, né? Sim. Imagina quanto isso interfere no salário final, né? Com certeza. E aí eles queriam uma forma, né? Daí eu fiz uma carteira através do BO, uma carteira especial ou uma provisória para continuar exercendo a sua profissão. O que aconteceu, estava andando o projeto, aí o governo me chamou. Aí já estava o governo Temer. Teu projeto é 10, é muito legal, nós gostamos, né? Só que ele vai ficar inócuo ali na frente, que a gente está criando a carteira digital. Daí eu tava querendo justamente independente de onde vem, mas que saia, né? Que ajude a população também. Isso, pô, não tem problema não ser o meu projeto específico, né? Não tem essa... Assim como eu também fiz projeto de indicação uma linha de crédito no BNDES para aquisição de energia limpa, né? Então, uma linha de crédito para as pessoa física, acessar essa linha de crédito, né? Com subsídio, com juros bem mais em conta, para adquirir energia limpa, né? Energia solar, eólica, né? Enfim. E meses depois, eu acho que não foi o meu projeto que eu indiquei para o governo. Mas eu fiz essa indicação anterior ao projeto sair do papel. Já estava lá, pelo menos a ideia inicial a fagulha saiu daqui. Nós já caminhando também pro final, né, da parte final do nosso programa. Mas se deixar, a gente vai falar. A gente vai aqui, né? O João vai ter um serviço depois, né? Mas a gente, então, agradece mais uma vez os nossos patrocinadores, Vitae Kombuchas, a JG Serviços, são grandes parceiros. Sigam eles nas redes sociais, acompanhem e a gente agradece muito por este apoio. Passando um pouquinho, tem todo esse período de deputado, tenta a reeleição, né? Em 2018... não ganha a reeleição, passa depois um período na Secretaria de Esportes, uma experiência também diferente, onde tu tá do outro lado, do lado do executivo e não mais do legislativo, não mais indicando, mas executando, né? Tenta novamente ser candidato em 22. E, perdão, mas antes disso, em 2020, tem uma outra... tem a candidatura a prefeito. E agora eu vou ter que me obrigar a fazer uma brincadeira aqui. João, fala sobre o que tu quiser. Para quem não lembra, que não acompanhou, mas deve ter visto em todas as redes sociais, na época o João era candidato a prefeito em Porto Alegre, durante um debate, né? Entre ele e o Rodrigo Maroni, na época, simplesmente, né, não foi feita pergunta, apenas, João, fale sobre o que tu quiser. Então fale sobre toda o período da secretaria. Não, eu virei meme nacional. Como é que foi lidar com essa situação, né? Parei no Hugo Gloss e tudo. Foi o momento que mais apareceu nas redes. Né? Tu vê, né? Um episódio ruim e se tornou algo... Tu vê, né? A internet é um negócio muito... fulminante, né? Às vezes tem um negócio super sério, assim, coisa muito legal... Né? Não tem apelo nenhum, mas é uma coisa assim. É que junta tudo ali, a tua cara de estranhamento, né? De surpresa. Ligaram, né? Mas a minha assessoria foi muito legal. Foi muito, muito inteligente. Né? Eles começaram a linkar com a série The Office. Sim. E aí o Jim, ele olha várias vezes, né? Ela quebra a quarta parede. Né? Só que quando eu fui olhar, na verdade, fui olhar pro tempo, só que eu fiz uma cara, tipo... eu fui olhar pro tempo, né? Só que eu tava ali com os temas, teus, né? Materiais, pra não esquecer os temas ali pra explicar, né? Porque é difícil, sim, cara. É uma sensação... minuto, e outra coisa, né? Tu tá não é ali, que nem aqui que a gente já tá estourando o nosso tempo também. Mas... Vai estar falando com caras ali que tem experiência enorme, os grandes oradores, né? Então, tu tens que... Com uma cancha política forte, né? Então, para ali pra ver, né? Se ele tocar em tema de transporte, tu tem economia, tu tem que ter... Tem que estar preparado pra tudo. Enfim. Agora tu consegue fazer um link com o judô, né? Tem que estar preparado pra tudo, pra qualquer adversário. Isso. E aí, o Maroni, ele para, olha, João, fala o que tu quiser. E aí ele fala assim,
Na piscadinha, tipo, fala. Provoca. Aí me desconcertou, porque Joga a bomba no teu colo, né? Aí, pô, né, o que eu vou falar agora? Tava esperando uma pergunta, né? Isso não estava escrito, né? No script, né? Não tinha... Aí eu falei, ó, falar um pouquinho da minha trajetória, então, né? Me apresentar. Foi que me virei, né? Me virei. Mas então, eu não chamo a política como carreira, né? Mas acho que como missão, né? E quando estive no parlamento ou no executivo, eu tive sempre buscando, né? Fazer aquilo que eu acredito que é o melhor para a população, né? Porque a gente tem que deixar um legado. Eu sou pai de 2 filhos, então se a gente não lutar por um lugar melhor, poder entregar condições melhores para os nossos filhos, então teria sido em vão. Então, eu só de mexer em todas essas legislações, eu já mexi na vida de muita gente que nunca vai saber que eu pensei um dia nelas, né? Mas isso daí para mim é uma vitória, assim como os títulos mundiais. Coisa boa. Puxando agora para a reta final, e a família? Né? Como é que a família lida com tudo isso? A Isabela e o Benício. E o nome da sua esposa? Gabriela. E a Gabriela. Ó, minha namorada é a Gabriela. Então, 2 João e 2 Gabriela. Mas, então... Só falta o João ser a Gabriela também. Daí, Ô, João. E como é que eles lidam com tudo isso? Com todos esses holofotes? Como tu lida? Como é que foi hoje sair do anonimato para estar hoje na vitrine? Pois o esporte já tinha me dado já bastante, mas a política ela é uma exposição muito grande, assim, tu é avaliado em tudo que tu faz, tu saiu... O tempo inteiro, né? Hoje não precisa nem sair de casa, né? Tem até nas redes social. Né? Mas tudo que tu vai fazer, tem alguém te avaliando, tem alguém E pedidos, julgando, e pedidos, né? e pedidos, e Sim. pedidos, né? E pedidos, às vezes, eu já fui solicitado paz na Colômbia, para buscar paz na Colômbia. Aí eu falei, olha, eu tô um pouquinho distante, né? Isso, eu era vereador, né? Eu acho que a gente quer isso, né? Eu não sei se eu consigo... Não, porque tu é uma pessoa influente, né? Não, eu não sei se eu tenho toda essa influência. Ontem eu fui cortar o cabelo, inclusive, e aí tinha um pequenininho, um rapazinho, e ele chegou, e aí, presidente? Como é que... E a gente brinca, né? A gente entra no universo do imaginário também, a gente não tem como quebrar essa mística, né? Mas é algo muito bom, Mas a família né? sente muito, né? É um pouco difícil, né? Sim, desgastante, né? A ausência também. Isso é muito forte, né? Muita ausência, porque tu, querendo ou não, Brasília, por exemplo, tu vai segunda ou terça, volta no mínimo na quinta, né, para o estado. Chega aqui, tem 497 municípios para visitar. Dá conta de 106 mil eleitores? 106, quase 107. Então é uma turma, né? Não só eleitores, é todo mundo querendo conversar, né? E é digno, faz parte, né? Mas acaba tendo um desgaste enorme, né? Sim, não, demais. Então, para encaminhar para a parte final agora, de fato, uma brincadeira de leve. Na política, para quem não sabe, quando um parlamentar está com a fala, né, a tribuna palavra livre, às vezes muda um pouco a nomenclatura dependendo da Casa Legislativa, né, da Câmara, dos deputados, ou às vezes do Senado, nas câmaras de vereadores. Lá a instância é a palavra livre, né? E quando, às vezes, um colega quer te interromper ou quer acrescentar dentro da conversa, é feita uma parte, né? Então, fazendo uma mescla, uma brincadeira com isso, vou te falar alguns nomes, pouquinhos nomes, tá? E tu me diz para quem tu cederia uma parte e para quem tu não cederia, tá? Não precisa explicar por quê, mas não é para entrar em polêmica, mas é só uma brincadeira mesmo, tá? Se fosse legislativo, eu cederia a parte para todo mundo. Vamos lá, pode ser? Topa a brincadeira? Bora. Vamos lá, pro governador Eduardo Leite, com quem tu trabalhou no período de secretário. Eu cedo a parte. Cede uma parte. Pedro Dias, lutador de Pequim 2008. Para ele, tu cede uma parte? Eu cedo também, não sou... Não é rancoroso. Não sou rancoroso. Aqui ela é uma pessoa que ela faz parte desse teu início da política, tá? Manuela Dávila. Como é que tu... Eu cederia uma parte, mas constrangido. Com ressalvas. Com ressalvas.
Porque tem só pra... Mas tem um período, né? Tu faz a troca, né? Isso. Mas eu não sou uma pessoa que guarda rancor das pessoas. Eu sei respeitar, às vezes, a opinião também da pessoa. Às vezes, opiniões divergentes da minha, né? E ela teve méritos, né? Até para me levar pro partido dela, porque eu não conhecia direita e esquerda, não sabia direito os partidos, né? Eu queria fazer o bem e ela teve muito mérito, porque foi uma pessoa que insistiu bastante, né? Para que eu entrasse com ela. Era o que eu tinha mais relação até, inclusive, com o Ministério na época, que era pelo PCdoB, então eu acabei entrando aí no partido com a Manuela. Mas eu sei de uma parte. Certo, também tá liberado, não guarda rancor, né? O Shishiba Masaru. Cedo pro japonês, do primeiro título mundial. Cedo. Cedo porque eu ganhei mais. E agora pro último, não estava anotado aqui, mas pro cubano. O cubano? Cubano. Foi o grande rival de toda da trajetória, né, da carreira. O cedo também pro cubano. Ele é um amigão, ficamos amigos, né? Sim. Ele tá mais gordinho que eu. Depois sai. Aí eu olho pra ele e eu sacaneio ele. Falo, tá maior que eu. Você dá uma parte sim ao cubano. Que coisa boa. Hoje, então, após essa brincadeira, eu quero te agradecer muito pela tua presença, por ter topado esse convite, entrado nessa brincadeira do podcast. Como eu te disse lá no início, é um sonho que eu estou realizando hoje. E te ter é muito especial aqui, né? Porque mesmo a gente não tendo uma convivência diária, mas te considero uma pessoa muito querida, né? Porque sempre foi muito receptivo. Quando esteve em Estância Velha por algumas situações, já nos cruzamos em outros corredores da política também, mas é um cara que eu guardo um carinho muito grande e uma admiração maior ainda. Então, não poderia ser diferente ter alguém como tu aqui comigo hoje. Pô, eu fico grato aí pelas palavras, né? E também é recíproco aqui essa relação, né? A gente não é amigo de frequentar a casa, mas ele considera aí um amigo e te desejo também muito sucesso com o podcast e também na vida pública aí, podendo fazer o bem para as pessoas. Muito obrigado. Tomara que a gente consiga compartilhar outros grandes projetos em parceria, né? Em outros, não na política, mas na vida pessoal, a gente consiga também compartilhar grandes projetos. Posso dar um agradecimento à KTO, certeza, que tem sido uma boa parceira, né? Coisa boa, claro. A KTO tem me ajudado bastante, trouxe aí bem boné, todo equipado, claro. Todo equipado. Não, coisa boa. Os patrocínios fazem parte da nossa vida, né? Então, se não fossem eles, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, agradecimento à KTO, ao estúdio aqui, o ProHub, que foi parceiro quando tive a fagulha para começar, eles também foram um grande parceiro. Obrigado, João, que está aqui conosco. Também, novamente, eu tenho que agradecer a JG Serviços, né? Nós cuidamos, nós limpamos, nós protegemos. JG Serviços, 25 anos. Cuide da sua família, do seu patrimônio, com a equipe e os serviços de limpeza, zeladoria, segurança e monitoramento da JG Serviços. Sigam eles lá nas redes sociais, @JG Serviços. E também, tu vai ganhar de presente, tu vai poder escolher o sabor hoje da Vitai Kombucha. É uma empresa que é a Estância Velha, a primeira e única empresa de kombucha lá do nosso município. Tem diversos sabores, aqui temos alguns, já vou presentear o João com o de frutas vermelhas aqui. Não sei se é do teu gosto. Era o que eu ia escolher. Óbvio. Temos aqui também o uva branca e pitaia com uva branca. Viu? Diversos sabores aqui. Vitai Kombucha. Chame ele lá nas redes sociais. Tem sabor de maçã verde, uva branca, pitaia com uva branca, frutas vermelhas, abacaxi com hortelã e um diferente, maçã, espinafre, couve e hortelã. Para quem ainda não conhece as kombuchas, elas contêm antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Faz muito bem para a saúde, para os atletas, né? Para quem está cuidando e necessitando cuidar do seu corpo. Aqui uma indicação, então, Vitai Kombucha. Sigam eles também lá nas redes sociais, vitai.kombucha. Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitai Kombucha. Quero agradecer de coração a todos os amigos que estiveram nesse período de preparação, né? A família, minha namorada, a todos os amigos que estiveram incansavelmente. Foi mais de um ano, João, que estivemos nesse processo de montagem, de elaboração, né, do nosso podcast. Comentando, começou numa brincadeira que foi levando a sério e que hoje, felizmente, consigo tirar do papel. Então, agradeço também ao Dricos, nosso amigo em comum aqui,
né, que ajuda nós, que faz a produção do nosso que falta programa. de opção nós estamos, né? Tamo mal, né? Tamo mal, não tinha? Aí, Lico, te amo aí. Um abração, querido. E peço então, agora essa não tô acostumado com isso, né? Mas se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, sigam nós no Instagram, no TikTok, no Facebook, todas as redes sociais a gente vai estar lá. No Instagram é @sessão_extraordinária. O meu pessoal é também João Gabriel Dilkin. Qual é o teu, João? João Derli. Simples. Vai estar tudo aqui embaixo também. Sigam nós lá nas redes sociais. Sigam também Estúdio ProHub. João, muito obrigado. Valeu, mano. Um abração.